Ah, é 13. 13, eu li o verso 3, que diz que Jesus ensinava por parábola. E É 13, verso 4. ele diz, eis que o semeador saiu a semear. Isso aqui é uma história, uma ilustração, a parábola que Jesus contou. Aí o 4 Irmão, lê o diz verso assim, 4. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. O semeador semeou a semente, e a parte que caiu na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. Davi leu 5. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Está vendo? Algumas sementes caíram num solo rochoso, ou seja, um solo que era areia por cima e pedra por baixo. Então, como era pouca terra, embaixo era pedra, de repente aquela planta nasceu. E verso 6. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Por que não tinha raiz? Porque embaixo era pedra. Não teve como Não enraizar. teve como enraizar porque embaixo era pedra. Certo? Verso 7. Verso 7. Lena, consegue ler, Lena? Verso 7. Outros caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceu E sufocaram. Uhum. Então, algumas sementes caíram no meio dos espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram aquela planta. Né? Verso 8, Savana. Outros, enfim, caíram em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Olha aí. A semente que caiu na boa terra deu fruto. Nasceu, cresceu e deu fruto. A 60 e a 100 por um. A 30, a 60 e a 100 por um. A gente fica imaginando assim, o milho, por exemplo. Um grão de milho é capaz de dar 2 espigas, cada espiga com 19 carreiras de 20 grãos. É uma produção muito grande que a agricultura faz, né? Que a agricultura tem. É um milagre da produção que Jesus ilustra aqui nessa parábola. E aqui uma vez caiu aqui uma vez um carocinho de feijão macaçá aqui, quando esse pé de ninho era bem novinho, que tinha um engradado ao redor. Aí um caroço de feijão que mamãe por certo catou, achou que estava podre, jogou, caiu por acaso aí. Nasceu um pé de feijão, e como a gente aguava o pé de ninho, que era pequenininho, nasceu um pezinho de feijão, enramou no pé de ninho, enramou no engradado e deu alguns almoços para dar vento. Tinha uma panelinha bem pequenininha. Nesse tempo, mamãe trabalhava no intermediário. Aí eu fazia o almoço aqui, aí como Davi gosta muito de feijão verde, aí eu apanhava, fazia a apanhazinha de um pé de feijão e fazia o almoço para Davi. E ele almoçou vários dias desse pé de feijão, de um único caroço de feijão. Se a semente cair na boa terra, gente, se a semente cair na boa terra, nasce, cresce, dá fruto a 30, a 60 e até a 100 por um. E o verso 9, Fabiano? Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Olha aí. Uhum. Ouça isso. Agora o verso 18, Breliene. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. E o 19 diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino. Então, o que é essa semente? O que é essa semente da parábola? É a palavra, né? A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Essa é a semente que caiu na beira do caminho. Ou seja, na parábola, a semente que caiu na beira do caminho, os pássaros vieram e comeram. E agora Jesus está explicando a parábola. Jesus está dizendo que as pessoas que ouvem a mensagem da palavra, a palavra do reino de Deus, a palavra da Bíblia, e não compreendem, ou não querem compreender, o maligno arrebata do coração o que foi semeado. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Agora o verso 20, irmão. Verso 20.
O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha aí, Jesus está explicando que aquela semente que caiu no solo rochoso, que logo nasceu e depois morreu porque não tinha raiz, são as pessoas que recebem a palavra da verdade com alegria, Fica tão feliz, mas não se aceita firma. no pipoco mesmo, assim, não tem dificuldade, aceita, mas não se firma, não tem raiz, não aprofunda o conhecimento. E por não aprofundar-se no conhecimento, quando vem a perseguição por causa da palavra, então se escandaliza, ou seja, se afasta, desiste, nega a fé. E o versículo 22. Diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Pronto. Ainda tem esse outro grupo de pessoas que ouve o Evangelho, compreende o Evangelho, aceita o Evangelho, certo? Mas eles são sufocados como uma planta que cresceu entre os espinhos. Eles são sufocados com as preocupações desse mundo, com a E correria, a fascinação das com a riquezas. fascinação das riquezas. E a palavra fica sufocada e infrutífera. E agora o 23. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100 outras sementes e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Olha aí. Amém. Tá vendo? E o que é que vocês concluem com isso aí? O que é que vocês entendem desse resumo que Fabiano leu? A boa terra, a pessoa que tem o coração aberto para a palavra. Leia de novo, Fabiano, esse verso 23, por favor. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 100 outras sementes, 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Pronto. Como é que você entende isso aí, Fabiano? Do Como se Evangelho. diz, Que frutos são esses que você pode produzir? é como se diz, as pessoas melhores, né? As pessoas boas. Aqui fala semente, mas não é mesmo semente, são os seres humanos, né? Exatamente. A gente pode ser umas pessoas melhores do que hoje em dia nós vemos, né? É. Porque hoje em dia o que nós vemos E quando você acolhe essa semente da palavra, que a semente é a palavra, né? Jesus diz aqui. A todos que ouvem a palavra, verso 19. A todos que ouvem a palavra do reino. Então essa semente é a palavra. Jesus disse que a semente é a palavra. E nós podemos ser a terra da beira do caminho, podemos ser a terra rochosa, que a semente nasce, mas morre logo. Podemos ser aquela terra que produz a semente e cresce no meio dos espinhos, que fica sufocado. Tem muita gente que sai da igreja porque por causa do trabalho, por causa de não ir para as coisas do mundo, por causa de pressão da família, por causa de muitas coisas. A pessoa se afasta da palavra de Deus por causa disso. E tem as pessoas que são como a boa terra, que Jesus disse. Essas recebem a palavra e produzem. Então, qual é a produção? O que é o produto de uma fé, de um coração bom, como o Fabiano disse? Pessoas melhores, pessoas boas, pessoas de Deus. O que é o fruto que Deus espera? O que é o fruto? O que é o fruto, Savana? O fruto é outras pessoas. Outras pessoas. Muito bem. Então, quem nasce no reino de Deus, quem abre o coração para Deus, quem é boa terra de Deus, quem é pessoas melhores em Deus, eles correm atrás de outras pessoas. O fruto que Deus espera é gente.
O reino de Deus é gente, é pessoa. Assim como uma semente se espera que, se você plantou pelo menos um grão, você espera que ele dê pelo menos uma espiga, né? Quando um caroço de feijão, você espera que dê pelo menos uma vagem ou duas, mas ele tem que botar fruto. Se não botar, perdeu tempo. Perdeu água, perdeu tudo, né? Um girimum, você planta um pé de girimum, você espera que ele dê pelo menos um girimum. Porque se der um girimum, vai dar ali 50, 60, 100 sementes. Né? Para você poder plantar novamente. Então, o fruto de Deus é gente, é pessoa. Assim como a semente produz outras sementes, né? Nós só podemos produzir outras pessoas. Tá certo? O perigo que está muitas vezes em nossa vida é porque é plantado a semente, várias sementes, que é a palavra, como a irmã já explicou, e a gente muitas vezes recebe a semente, mas não produz. Somos o quê? Um coração ruim, uma terra ruim, que não presta para nada. E às vezes quando a gente não dá fruto, aí o que está acontecendo com a nossa vida? É porque muitas vezes o nosso coração não entendeu a mensagem. Pode ser o solo rochoso, pode ser os espinhos. Então é isso que a gente temos que ter muito cuidado, porque para que a gente receba a semente e a gente dê fruto, a gente tem que fazer o quê? Irrigar. Tem que colocar em prática. Tem que irrigar. Quando você planta, você tem que irrigar. Como é que nós podemos irrigar para que a gente possa dar fruto? Estudando a palavra de Deus, tendo uma comunhão com Deus. Quando você tem uma comunhão com Deus todos os dias, está irrigando aquele conhecimento que você teve, então com certeza, ou mais cedo ou mais tarde, você vai dar fruto. Verdade. E outra coisa que a gente tem, todo mundo tem, certo? Todo mundo tem. Agora, se a gente não sabe ainda colocar em prática, a gente vai aprender, a gente tem que aprender. É assim, para conquistar alguém, a gente precisa se afinar com aquela pessoa. No mínimo, a gente tem que fazer amizade, a gente tem que conversar, ganhar confiança. Era assim que Jesus fazia, né? Jesus é o exemplo em tudo. Como é que Jesus fazia? Jesus se misturava com as pessoas, com os pecadores, com os enfermos, com os leprosos, com todo tipo de gente, né? Ele se entrosava, ele ganhava a confiança, ele ajudava na necessidade da pessoa, depois ele pregava a mensagem do Evangelho. Todo mundo aceitava? Não. Todo mundo não aceitava nem Jesus pregando, quanto mais nós. Todo mundo não aceita, certo? Mas aqueles que são a boa terra, como Fabiano leu no verso 23, os que são a boa terra de Deus, para a palavra de Deus, que é a semente de Deus. Esses vão desenvolver o seu talento. Por exemplo, se a gente fosse falar das virtudes que Deus dá a nós, conversando aqui por mim e dando uma rodada bem rápida. O que é que eu sei fazer, que com isso que eu sei fazer, eu posso conquistar alguém? Falar com Eu sei cozinhar. Só cozinhar. Eu gosto de cozinhar. E eu faço umas coisas que não é nada e é gostoso. Então, por que eu não pego esse talento e não uso para conquistar alguém? Você sabe fazer o quê? Você fazer Casa. muita coisa, mas você fazer Diga casa. só uma. Casa. Fazer casa. Por que você não pega esse talento e não ajuda uma pessoa que está com o muro caindo, a casa suja, precisando de pintura? O que você sabe fazer? Arte. Só fazer arte. Divulgar uma coisa. Divulgação, A pessoa está querendo vender din-din. Aí ninguém sabe que a pessoa está querendo vender din-din. Você vai lá, faz uma arte. Ele já fez muitas vezes isso. Coloca uma arte na frente, vende esse din-din. Eu fiz muita casa de graça. Angelina sabe fazer o quê? Trabalhei. Vixe, Maria. Só uma. Falar. Pois é. Pregar a palavra de Deus. Sai de casa em casa e fale. Prega. Fale. Pedro, tu sabe fazer o quê? Jesus tá Jogar a bola. Jogar bola, forme um time. Reunir os meninos da sua idade. Chama pra igreja. Joga Chama pro desbravador. Leva pro clube, leva pro PG. Sim, por que ele não tá no desbravador lá no... Ele não tá sem dinheiro. Lembra, tu sabe fazer o quê para conquistar alguém? Cozinhar. Sabe cozinhar também? Pronto. Então nós vamos se juntar nós dois, vamos fazer os cardápios mais gostosos para conquistar a gente. Vera, tu sabe fazer o quê para conquistar alguém com uma coisa que você faz?
costurar, não. Não, vai. Então você arrumar a casa, porque comer não gosta de fazer nada. Uma Vamos encontrar uma casa de uma pessoa que está bem bagunçada. Aliene. Mas porque Vera tem problema de saúde. É. Ela não consegue ir, né? Vera tá. Ela mal faz as coisas na casa dela. Enquanto ela não fizer a cirurgia dela, que ela também tem uma cirurgia. Enquanto ela não fizer a cirurgia dela, em nome de Jesus, ela não pode fazer nada. Mal na casa dela ela faz. Mas muito bem, você já sabe que cada um de nós tem uma coisa que a gente sabe fazer e pode ser usado para conquistar alguém. E tu, Savana, sabe fazer o quê? Vai. Não sabe fazer nada. Sabe sim. Caleb, tá aí, ó. Faz uma equipe Caleb. Você sabe. Ó, nós pensamos saber fazer Caleb, quem sabe fazer Caleb é Savana. Não, aí ia dizer, não soube fazer Caleb, ela pegou e falou na minha frente. Faz a missão Caleb aí. Vamos uma equipe. Ana, e tu sabe fazer o quê? Eu gosto de arrumar casa. Pronto. Pronto, junto com Vera. É do Eu gosto de tipo arrumar velho. casa, gosto de lavar minha roupa, porque tá lavando roupa. Isso, muito bem. Tá. Eu gosto. Tem gente que faz uma cirurgia e não tem quem faça nada. Se ela for fazer a cirurgia, na casa dela não tem quem faça nada. Vai precisar a gente ir lá. Você e Ana, mãe, ir lá dar uma ajuda aí. É ali pra cima a casa dela. Pronto. Aqui em cima. E gosto de ajudar os outros, pegar os outros pra criar, que eu gosto de pegar os Pois outros pra é, eu já criar. percebi que o coração de vocês é muito grande. Eu conheço pouco vocês, mas eu já Viu, percebi. você, ela já tem uma velha, minha irmã foi-se embora, não tá nem com 2 meses. Deixa eu bater. Aí o povo vem lá pra casa, tem deixa eu ir embora, mas não, Aí eu não fica. aguento mais. Olha, vocês pegam bem. Hoje eu tava dizendo a ela, vocês pegam os Mas a bem. velhinha tá aí. Tá deitada. Mulher, quando no dia que ela estiver esperta, traga ela. Tá assistindo ali da Leto Hungria. É, que só que ela sabe Só que ela gosta daquele vídeo da Leto Hungria. É o quê? Da Leto Hungria é um índio de evangelho. Aquela música lá. Uma morena que tem. Uma morena? Porque aí pra Assembleia de Deus agora, Não na conheço, não, campanha. não sei não. Sim. Depois de Juliana, e tu, Juliana? O que é que tu sabe fazer? Que você sabe que com isso que você faz, mexer no celular, mexer no celular. gosta de Eu tô pra celular. saber a informática. Pois é. Quem gosta de celular pode servir a Deus mandando mensagem de Deus, mandando da palavra de Deus. Compartilhar só coisa de Deus. Partilhando só mensagem de Deus. Vai perto. Tá vendo? Muito bem. Forma uma coleção de mensagens e fica mandando para as amigas. E você, Fabiano? Você faz melhor pescar. Ah, ele pesca, ele Pronto. pesca. Olha aí, mano. Ele Sou pesca. pescador profissional. Tá, é? Olha aí. Vamos orar para você ficar bom, pra você pescar. Mergulhar 9 metros, a gente não tá mergulhando nada. Mas... Quando a gente for de novo aqueles passeios, ó, tem um pescador oficial. Pescar, É, né? Fabiano. Pescador de homens. Você pesca, Jesus disse a Pedro, vem comigo e eu farei de ti pescador de homens. Você pesca peixe para nós e homens para Deus. E você, Eliane? É um bocado de coisa. Só uma. Tratar Quem vê, galinha. ela vai dizer tudinho. Ó, limpar e tratar galinha. Não tem ninguém que faça. Fazer farofa. Fazer farol. Faz o favor da vida. Ainda tem aquela? Tem. Ele disse que já acabou mais nunca. Pois é, Eu então, gosto de fazer comida. vamos se lembrar Gosto de dessa... ajudar os vizinhos, fazer comida e dar. É o que eu gosto. Então vamos colocar em prática Ela essa foi com palavra. um panelão de sopa lá e distribuiu com os vizinhos lá. Porque tem 3 filhos, né? Vamos colocar em prática essa palavra de hoje? Vamos se lembrar durante a semana que nosso coração é como se fosse uma terra onde Deus jogou uma sementinha. Qual foi a sementinha que Deus jogou hoje? Que o que a gente sabe fazer, a gente deve fazer para conquistar outra pessoa, para ouvir a palavra. E a pessoa vem ouvir. E Deus é quem sabe se aquela pessoa vai ser um solo bom ou não. Mas nosso dever é divulgar, nosso dever é falar, nosso dever é chamar, é convidar para a igreja, é convidar para o pequeno grupo, é fazer de tudo para ter amizade com as pessoas, fazer favor quando precisar, ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros. É assim que a gente vai gostando. Um sabe fazer uma coisa, outro sabe fazer outra. E quando a gente coloca em prática aquilo que a gente sabe fazer, Deus completa aquilo que a gente não sabe. Porque ninguém sabe fazer tudo. Agora eu poder ver. Deus completa. Papel errado. O seu é como? Eliane.
Você botou da outra Eliane pra ela. Francisca Eliane. É, que a Helena aqui de Baiano. Vamos orar? Então, com certeza não tem trocado. Então, o seu pra ela. E agora você funcionar, né? Tá certo, gente? Deus abençoe, que a gente possa ser essa boa terra para Deus. Vou filmar daqui. Agora, da viola eu vou buscar um chazinho para nós tomar. Um chazinho com Mas antes de você ir buscar, aí tem a foto que Davi, que o nosso pau de selfie oficial vai tirar. Pegando nós tudinho. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigada, Que o Deus. Senhor trouxe cada um aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Amém. Que o solo do nosso coração seja um solo fértil, para o Senhor jogar a Tua semente. Amém, Senhor. E tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, que nós possamos frutificar e trazer mais pessoas. Amém. Que cada um possa usar o que sabe fazer de melhor para a Tua missão, para o Teu Evangelho. Fique conosco. Dá-nos um feliz sábado, em nome de Jesus. Amém. Vai fazer a foto. Pau de selfie, Davi.